Olha só, hoje vamos iniciar aí a nossa aula sobre relação de massas, tá? Então, vamos lá. Relação de massas. Então, relação de massas, galera. Então, olha só, quando a gente fala de relação de massas, tá? A gente está falando em análise de substâncias, tá certo? Então, o que se consiste quando a gente vai analisar uma determinada substância, ela consiste em quê? Em determinar os elementos que fazem parte daquela substância, tá? Além de analisar, né, quais são os átomos que fazem parte daquela substância, a gente também tem como determinar a proporção, a quantidade de átomos de cada elemento presente em uma molécula daquela substância, tá certo? Então, essa análise, ela é chamada de análise elementar, né? Então, essa análise elementar, galera, análise elementar, ela pode ser dividida em dois tipos diferentes. Nós temos aquela análise qualitativa, tá? E temos aquela análise quantitativa. Então, como o próprio nome já diz, né? A análise qualitativa, ela vai ter como objetivo apenas descobrir quais elementos que fazem parte daquela substância. Aí não estou aqui na análise quantitativa, eu não me preocupo com a quantidade, apenas a qualidade, ou seja, quais são os elementos que fazem parte daquela substância, certo? Então, atualmente, essa análise qualitativa, certo? Ela é feita por um método chamado espectroscopia. Então, você tem um aparelho, né, chamado espectroscópico, e nesse aparelho você tem como você coloca a substância ali e através, né, da análise de massas dessas substâncias, o aparelho ele lhe diz quais são as substâncias presentes naquela, quais os elementos presentes naquela substância. Bom, então a espectroscopia ela consiste numa análise de dados, né, baseada na energia absorvida por uma amostra, tá? Mas não se preocupem muito com essa parte qualitativa, tá? Porque o que mais vai nos interessar nesse momento é a qualidade, é a análise quantitativa, tá? Então, na análise quantitativa, como o nome já diz, quantidade, né? Então, tem como objetivo descobrir a massa molar, tá, das substâncias, assim como a proporção, essa proporção, né, ela pode ser analisada tanto em relação à massa como volume, certo? De cada elemento presente na substância, tá? Então, aqui nós vamos analisar a quantidade de elementos, né, que estão presentes numa determinada amostra, numa determinada substância. Dentro dessa análise quantitativa, certo, galera, nós temos três formas diferentes de analisar uma substância quantitativamente. Nós temos a composição centesimal, tá? Nós temos a fórmula mínima e temos a fórmula molecular. Então, essa análise quantitativa pode ser feita dessas três formas diferentes, analisando a porcentagem, né, dos elementos na substância, que é a fórmula centesimal, ou fórmula percentual. Temos a fórmula mínima e temos ainda aí a fórmula molecular. Então, vamos começar aqui com a composição centesimal. O nome já diz, né? Composição centesimal, lembra o quê? De 100, né? Então, a composição centesimal ou fórmula percentual indica a massa, tá, de cada elemento químico existente em 100 partes daquela substância. Essas 100 partes depende da unidade de massa que a gente está trabalhando. Então, pode ser em 100 miligramas a substância, em 100 gramas, 100 quilogramas, em 100 toneladas e assim por diante. Tá certo? Então, uma maneira de determinar essa composição é a gente aplicar os conceitos de massa atômica e massa molecular a partir da fórmula da substância. Então, fórmula percentual é bem simples, olha só.
Como é que nós, então, calculamos a fórmula percentual? Então, exemplo aqui, ó. Cálculo da fórmula percentual do metano, CH4. Então, primeiro passo, se determinar a fórmula percentual ou centesimal, é o seguinte, a gente tem que calcular a massa molecular do metano. Agora, como é que nós calculamos a massa molecular do metano? Está aqui, ó. Você vai pegar massa atômica do carbono, que é 12, U. Massa atômica do hidrogênio é igual a 1 U. Então, a massa do metano vai ser 12, tá certo? Mais, aqui tá errado, galera, aqui é 4, tá? Não é 2, não. Depois eu conserto. Então, 12 mais 4 é igual a 16, certo? Então, eu tenho que a massa molecular do metano vale a 16 U. Por que 2? Porque a massa atômica do hidrogênio vale 1. Eu tenho 4 hidrogênios, no caso aqui não serão 2, serão 4, tá? Então, 4 hidrogênios vezes uma unidade de massa atômica. Então, aqui vai ser 4, vai estar 16 U. Bom, então, significa que um total de 16 U, esse 16 U é a massa total. Então, esse 16 U equivale a 100%. Só que nesses 16 U, existem 12 U's de carbono e 4 unidades de hidrogênio, de massa atômica. Então, fazendo o cálculo, ó, 16 equivale a 100%, né? E 12 equivale à porcentagem de carbono. Por que 12? Porque 12 é a massa atômica do carbono nessa substância aqui, nessa molécula de CH4. Fazendo um cálculo, nós vamos ter que a porcentagem do carbono aqui no metano equivale a 75%. Tá? Então, 75% de carbono na molécula de CH4. Para o hidrogênio, fazemos a mesma coisa. 16U é 100%, porque é o total. 4U, que é a quantidade de hidrogênio, vai me dar a porcentagem aqui de hidrogênio. Então, a porcentagem de hidrogênio aqui vai ser igual a 25%. Nesse caso, para se determinar a porcentagem do hidrogênio, nós poderíamos fazer o quê? Ora, eu não achei a porcentagem de carbono, eu sei que o total é 100%, né? Então, 100% menos 75% daria a quantidade de hidrogênio, que é 25%. Nesse caso, por quê? Porque o CH4 é formado apenas por carbono e hidrogênio, certo? Alguma dúvida aqui, galera? Até aqui? Alguma dúvida em relação à fórmula percentual? Sim ou não, galera? Vamos lá, vamos participar. Tranquilo? Então, vamos lá. Nós podemos... Tá? Só um minuto, aqui. Nós podemos, galera, calcular essa fórmula percentual através das massas molares. Tá? Então, lembrando, a massa molecular é dada em unidade de massa atômica. E a massa molar é dada em gramas por mol. Então, nós podemos, tá, determinar a fórmula percentual através da massa molar. Então, olha aqui um exemplo. Análise, 0,2 gramas de óxido, 0,2 gramas de óxido, apresentou 0,4 gramas de ferro e 0,06 gramas de oxigênio. Qual é a composição centesimal desse óxido? Então, fica bem simples aqui, ó. 0,2 grama, galera, é o quê? É a massa do óxido, é o total. Então, 0,2 gramas de óxido equivale 0,2 gramas de óxido, eu vou ter 0,14 gramas de ferro, certo? Então, em 100 gramas de óxido, eu vou ter X. Então, meu X vai ser igual a 70 gramas de ferro, ou 70%, certo? Ó, de novo, 0,2 gramas de óxido apresentou quantos gramas de ferro? 0,14.
Em 0,2 gramas de óxido, eu tenho 0,14 de ferro. A fórmula percentual não são 100 partes, né, a composição daquela substância, daquele elemento na substância em 100 partes? Então, em 100 gramas, ou seja, em 100 partes de óxido, eu vou ter X gramas de ferro. Faço isso para o oxigênio. 0,2 gramas de óxido em 0,06 gramas de oxigênio. Em 100 partes de óxido, eu vou ter quantos gramas de oxigênio? Fazendo as contas aqui, vou ter um Y igual a 30 gramas. Se eu quero transformar isso para porcentagem, né, basta eu colocar aqui, trocar esse grama por cento. Por quê? Porque aqui eu tenho em 100 partes, tá certo? Então, significa que se 100 gramas é o total, 100 gramas é 100%. Então, em 70 gramas, vai dar X, vai equivaler a 70%, certo? E aqui, a mesma coisa para o oxigênio, tá bom? Alguma pergunta, galera, sobre essa parte de fórmula centesimal, percentual? Não? Beleza, então. Vamos para a fórmula mínima. Tá? Fórmula mínima. Bom, o que é a fórmula mínima de um determinado composto, galera? Essa fórmula mínima, ela também pode ser chamada de fórmula empírica. A fórmula mínima ou fórmula empírica. Ela indica o quê? A menor proporção, tá certo? Em números inteiros de mols dos elementos que constituem uma substância. Então, vai ser uma proporção, né, entre os átomos que formam aquela substância. Essa proporção é a de menor números inteiros, certo? E essa proporção de menores números inteiros, ela assim que vai representar sempre o número de mols da substância, tá? Do elemento na substância, tá bom? Então, o cálculo da fórmula mínima, ela pode ser feita de acordo com os seguintes passos. Nós temos alguns passos a seguir a se determinar a fórmula mínima de uma substância. O primeiro passo é determinar o número de mols de átomos de cada elemento, tá? Pedindo sua porcentagem em massa ou sua massa atômica. Eu vou pegar lá, se eu tenho 30% de carbono, por exemplo, esses 30% vou transformar em massa, que vai corresponder a 30 gramas, vou dividir essa massa pela sua massa atômica, que é igual a 12. Então, eu vou ter o seu número de mol, certo? Segundo passo, é você encontrar a menor proporção possível de números inteiros. Então, para que eu possa obter essa menor proporção, eu vou dividir todos os resultados, tá, pelo primeiro passo, né, os valores que eu encontrei no primeiro passo, só que eu vou pegar e dividir todos pelo menor valor daqueles números que eu encontrei no primeiro passo. Então, vou pegar um exemplo aqui para a gente entender melhor como é que se faz isso na prática, tá? Então, exemplo 1. Aqui, ó. A substância constituída de carbono, hidrogênio e oxigênio possui 40% em massa de carbono, 6,67% em massa de hidrogênio. Qual a sua fórmula mínima? Percebam aqui que ele deu a porcentagem do carbono, deu a porcentagem do hidrogênio, mas não deu a porcentagem do oxigênio. Mas tem como nós descobrirmos a porcentagem do oxigênio. Por quê? Então, olha só, o primeiro passo é achar a porcentagem do oxigênio. Agora, somando os três, carbono, hidrogênio e oxigênio, tem que dar um total de 100%. Então, dessa forma, a porcentagem de oxigênio, ó, vai ser 100%, que é o total, menos a somatória de carbono e hidrogênio. Então, dessa forma, nós achamos uma porcentagem de oxigênio igual a 53,33%. Certo? Bom, achamos a porcentagem de cada elemento
nessa substância. Qual é o segundo passo? Dividir a porcentagem pelas suas massas atômicas, né? Então, olha só, nós vamos pegar aqui carbono, certo? Qual é a porcentagem dele? 40, né? 40%. Eu vou pegar 40, tá certo? Vou dividir pela massa atômica 12. Aí eu vou obter um valor de 3,33 mol, certo? O hidrogênio, faço a mesma coisa. 6,67, né? É a porcentagem do hidrogênio, dividido por 1, que é a sua massa atômica. Um valor de 6,67 mols. Faço a mesma coisa para o oxigênio. Tá? Vou pegar a massa, a porcentagem do oxigênio, 53,3, vou dividir pela sua massa atômica, que é 16. Vai dar 3,33. Agora, observem o seguinte. Aqui nós não temos números inteiros. Né? E na fórmula mínima, tanto na mínima como na molecular, o que acontece? A gente tem que sempre trabalhar com números inteiros. Aí não posso ter, né, um número quebrado. Tá bom? A gente vai fazer o quê? Segundo passo. Qual vai ser o segundo passo? Eu vou dividir todos esses valores que eu encontrei no passo 1, eu vou dividir todos esses valores aqui pelo menor entre eles. Qual é o menor entre eles? 3,33. Eu vou pegar e dividir todos por 3,33. O carbono vai dar igual a 1, essa divisão é igual a 1. O hidrogênio igual a 2 e o oxigênio também igual a 1. Então, esse é o segundo passo. Então, neste caso, a fórmula mínima ou empírica, né, vai ser CH2O. Esta é a fórmula mínima. Beleza, galera? Alguma pergunta, alguma dúvida aí nesse exemplo? Galera, alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Se tiverem dúvida, é só perguntar, beleza? Vamos lá, então. Exemplo 2. Vamos para um exemplo 2. Calcule a fórmula mínima de uma substância que apresenta 41,1% de potássio, 33,7% de enxofre e 25,2% de oxigênio. Vamos lá. Tá dando uma olhada aqui no chat, pessoal. Então, olha só. Então, qual é o primeiro passo? Dividir a porcentagem de cada elemento pela sua massa atômica. Tá certo? Então, eu vou ter potássio 40,1, que é a porcentagem dele, dividido por 39, que é a sua massa atômica. Lá, o enxofre, 33,7, que é a porcentagem dele, dividido por 32, sua massa atômica. O oxigênio, 25,2%, 25,2, dividido por 16. Eu vou ter 1,8. Segundo passo é dividir todos pelo menor valor entre eles. Eu vou dividir todos por 1,5. Só que aqui nesse exemplo tem um detalhe. Quando eu faço essa divisão, né, de todos, 1,05, o potássio eu vou ter 1 mol. Beleza, é um número inteiro. O enxofre também vou ter 1 mol, número inteiro. Só que o oxigênio, ó, vou ter 1,5 mol. Então, significa que esse 1,5 não pode ser usado na fórmula mínima. Esse é um número inteiro. Então, quando isso acontecer,
né? Quando você multiplicar os valores encontrados no primeiro passo pelo menor valor, e ainda assim você não ter números inteiros para todos os elementos, o que você vai fazer? Tá? Esse valor, olha só, a fórmula mínima seria KSO 1,5. Isso não pode acontecer. O que a gente faz? A fórmula mínima tem que conter o quê? A proporção de menores números inteiros. Então, nesse caso, galera, a gente vai multiplicar todos os valores, tá, por um número, tá certo? E vai me dar uma proporção de menor números inteiros possíveis, certo? Então, nesse caso, eu vou multiplicar todos esses valores pelo número 2. Multiplicando todos os valores encontrados no passo 2 por 2, vou ter potássio 1 vezes 2, 2, enxofre 1 vezes 2, 2, o oxigênio 1,5 vezes 2 igual a 3. Então, neste caso, a fórmula mínima vai ser K2S2O3, certo? Então, sempre que você, ao fazer o passo 2, não obtiver números inteiros, você multiplica todos os valores com o menor número inteiro, de modo a obter os menores valores inteiros para a fórmula mínima, certo? Ou empírica. Tranquilo? Belezinha? Dúvidas aí? Não? Vamos lá. Mais um exemplo aí. Tá? Um exemplo 3. E aqui ele já não dá a porcentagem, né? Aqui ele já dá o quê? A massa em gramas. Assim, ó, qual é a fórmula mínima? Uma substância que apresenta 1,56 gramas de carbono, 0,10 gramas de hidrogênio, 0,28 gramas de nitrogênio e 64 gramas de oxigênio. Tá? Você quer saber a fórmula mínima? Então, aqui, galera, ele não deu a porcentagem, mas ele já deu a massa. Qual é o primeiro passo? Dividir a massa pela massa atômica. Tá? O primeiro passo é dividir a massa de cada elemento pela sua massa molar, ou massa atômica. Molar, porque a gente está falando em gramas por mol. Se for em unidade de massa atômica, a gente fala massa molecular. Certo? Olha só, carbono, 1,56, que é a massa dele aqui, dividido pela sua massa atômica, 12. As massa molecular, né? 12, massa molar, 12 gramas por mol. Aqui eu vou obter um valor de 0,13 mol. Hidrogênio. Massa do hidrogênio dada no exercício, 0,10, dividido pela sua massa molar de 1 grama por mol. Vou obter 0,1 mol. Nitrogênio, 0,28 gramas, dada no exercício, dividido por 14 gramas por mol. 0,02 mol. O oxigênio, 0,54. Esse aqui é um 0,54, dividido por 16. Vai ser igual a 0,04 mol. Eu já achei a quantidade em mol de cada elemento. Como eles não são números inteiros, o que eu faço? Vou dividir todos pelo menor valor. Qual é o menor valor aqui? É o 0,02. Então, dividindo todos eles por 0,02, eu vou obter 6,5 mol de carbono, 5 mol de hidrogênio, 1 mol de nitrogênio e 2 mols de oxigênio. Agora, percebam que aqui eu tenho um número quebrado para o carbono, 6,5. Não pode acontecer. O que eu faço? Multiplico todos por um número, né? Onde eu vou obter o menor número inteiro para os 4 elementos. Nesse caso, tá, a gente vai multiplicar os valores por 2. Então, multiplicando todos os valores por 2, eu vou ter 6,5 vezes 2, 13, 5 vezes 2, 10,
1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, dessa forma, né, nós vamos ter uma fórmula mínima igual a C13, H10, N2O4. Então, essa é a fórmula mínima a essa substância. Tranquilo? Perguntas aí, galera? Dúvidas sobre fórmula mínima? Nenhuma? Então, vamos lá. Bom, depois da fórmula mínima, galera, a gente vai trabalhar com fórmula molecular, certo? Então, o que é a fórmula molecular? Então, ela vai indicar a quantidade exata de cada elemento em uma molécula da substância. Enquanto que a fórmula mínima indica a menor proporção, números inteiros, né, de cada elemento na substância, a fórmula molecular ela vai indicar o número exato, a quantidade exata de cada elemento. Tá? O cálculo da fórmula molecular ele pode ser determinado a partir da fórmula mínima. Muitas vezes, quando a gente está trabalhando com um exercício, um problema de fórmula molecular, desculpa, é necessário descobrir primeiro a fórmula mínima e depois a fórmula molecular. Certo? Então, exemplo 1. Vamos lá. A gente vai trabalhar em formas de exemplos que eu acho que fica mais fácil vocês entenderem. Uma determinada substância apresenta fórmula mínima CH2, massa molecular 56U. Determine a fórmula molecular dessa substância. Então, aqui, vamos lá. Fórmula mínima, CH2, tá, galera? Então, sempre que a gente trabalhar com fórmula molecular, a gente faz o seguinte. Você vai pegar a fórmula mínima, certo? E multiplicar um valor N qualquer, que eu não sei. Esse N tem que ser um número inteiro. Esse N vai multiplicar a fórmula mínima. E ela vai resultar na fórmula molecular. Então, e a partir das massas atômicas do carbono e do hidrogênio, podemos escrever o quê? Olha só, 12, que é a massa atômica do carbono, mais 1, que é a massa atômica do hidrogênio. Só que na fórmula nós temos 2 hidrogênios, então eu multiplico esse 1 por 2, vezes N, igual a fórmula, a massa molecular da substância, que é 56, dado no exercício. Então, 14N vai ser igual a 56, certo? Portanto, N vai ser igual a 4. Esse é o valor de 4. O que a gente faz agora? A gente multiplica a fórmula mínima por esse valor. Então, eu tinha 1 carbono vezes 4 CH4. Eu tinha 2 hidrogênios na fórmula mínima, vezes 4, 8. A fórmula molecular vai ser C4H8. Beleza? Tranquilo? Podemos ir adiante? Exemplo 2. Vamos lá. Um outro exemplo, né? A vitamina C apresenta a seguinte composição centesimal: 40,9% de carbono, 4,55% de hidrogênio, 54,6% de oxigênio. Considerando uma massa molecular igual a 176U, calcule sua fórmula molecular. Então, aqui, a primeira coisa é o seguinte: lá no exemplo 1, ele já tinha dado a fórmula mínima. Né? Aqui não, aqui ele deu a porcentagem de cada elemento na fórmula. Então, a gente precisa determinar a fórmula mínima. Então, para determinar a fórmula mínima, a gente vai lá para o primeiro passo: dividir a massa pela massa atômica. Então, vamos lá. Carbono, 40,9, né, dividido por 12, que é a sua massa atômica, 6,41. Hidrogênio, 4,55, dividido por 1, 4,55.
Oxigênio, 54,6 dividido por 16, igual a 3,41. Não temos aqui números inteiros. A gente faz o quê? Divide todos pelo menor valor entre eles. Dividindo todos pelo menor valor, que é o 3,41, nós vamos ter 1 mol de carbono, aproximadamente 1,33 mol de hidrogênio e 1 mol de oxigênio. Ainda assim, não obtivemos números inteiros. O que a gente faz? Vamos multiplicar todos esses valores por um número que vai me dar o menor número inteiro. Nesse caso, vamos multiplicar os índices por 3. Né? Então, eu vou ter 3 vezes 1, 3. Né? 3 vezes 1,33, aproximadamente 4. Né? E 3 vezes 1, 3. Então, aqui, eu vou ter a minha fórmula mínima, C3H4O3. Para determinar a fórmula molecular, nós fazemos o quê? Multiplicamos a fórmula mínima por um valor N. Tá? Vamos multiplicar a fórmula mínima por N. E agora, o que a gente faz? Multiplicar os índices pelo valor de N e igualar a massa molecular. Olha só, nós vamos ter aqui 3 carbonos, fica 12 vezes 3, mais 4 hidrogênios, então 1 que é a massa atômica do hidrogênio vezes 4, mais 16, que é a massa atômica do oxigênio, vezes 3 oxigênios. Tudo isso multiplicado por N. Eu não sei qual é, o que eu quero descobrir. Então, eu sei, né, que isso vai dar 776, né, tudo isso igual a 176, perdão. Ó, tudo isso aqui, vezes N, igual a 176. Por que 176? Porque 176, ó, é a massa da molécula, é a massa molecular, certo? Então, tudo isso é igual a 176. Fazendo a matemática aí, você vai achar um N igual a 2. Achando N igual a 2, o que a gente faz? Multiplica, né, todos esses índices aqui, ó, por 2. Então, eu vou ter fórmula molecular C6H8O6. Tranquilo? E aí, alguma dúvida, galera, nesse exemplo? Não? Vamos lá. Mais um exemplo. Calcule a fórmula molecular de uma substância de massa molecular 62U, que possui 38,70% de carbono, 9,67% de hidrogênio e 51,63% de oxigênio. Então, vamos aqui apresentar uma forma alternativa, galera, de calcular a fórmula mínima de uma substância. Então, a gente pode usar aquela fórmula que a gente apresentou, mas existe uma outra forma que é usando uma regrinha de 3 simples, você determinar a fórmula da substância. Tá? Olha só. Então, primeiro, vai calcular a fórmula molecular de uma substância de massa de 62, que possui essa quantidade aí. Depois, vamos apresentar aqui uma forma alternativa para calcular a fórmula mínima de uma substância. Vamos lá, carbono, massa atômica 12. Então, galera, qual é a fórmula a fórmula não, qual é a massa da substância? Aqui, ó, a massa da substância é 62U. Essa é a massa molecular da substância. Então, esse 62U vai ser equivalente a 100%, porque é o total, né? 12, que é a massa atômica do carbono,
vezes X, que é o número de carbonos na molécula, que eu não sei qual é, equivale a 38,7%. Fazendo esses cálculos, nós achamos um X igual a 2. Tá? Então, carbono, o número de carbonos é igual a 2. Fazemos a mesma coisa para o hidrogênio. Vamos lá. 62 o total, equivale a 100%. Então, 1 é a massa atômica do hidrogênio, vezes uma quantidade Y, eu não sei quantos átomos de hidrogênio, equivalem a 9,67%. Então, esse Y aqui vai ser igual a 6. Tá? Vou ter 6 átomos de hidrogênio na fórmula aí. Oxigênio, mesma coisa, 62 equivale a 100%. 16, que é a massa atômica do oxigênio, vezes Z, que é o número qualquer de oxigênio, que eu não sei quanto é, equivale a 51,63%. Fazendo esses cálculos, Z vai ser igual a 2. Então, nesse caso, a fórmula molecular dessa substância vai ser igual a C2H6O2. Professor, e se eu quiser a fórmula mínima dessa substância, o que eu preciso fazer? Ora, a fórmula mínima não é a menor proporção em números inteiros. Então, você tem aqui, ó, C2H6O2. Então, se eu quero obter a fórmula mínima, basta eu dividir todos esses índices por um número, né, que vai me dar o menor número inteiro. Então, se eu dividir tudo por 2, vou ter CH3O. Essa vai ser a minha fórmula mínima para esse composto. Tranquilo? Então, agora, galera, vamos aplicar o que a gente viu agora, tentar resolver alguns exercícios. Como a gente tem um tempinho aí, eu queria que vocês realmente tentassem resolver os exercícios aí. Então, vou pegar o exercício 1, aí da página... Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Da página 43. Vamos lá, pegar o exercício 1 da página 43. Vou dar 5 minutos para vocês resolverem aí, por favor. Eu quero que vocês coloquem aqui as respostas que vocês acharam. Lembrando que isso faz parte da participação de vocês, tá, galera? Aquela nota de participação aí está contando, né? 2 pontos de presença, 2 de participação, beleza? A participação tá contando, também contando nessa parte aí.